Olá, muito bom estarmos juntos em mais um tempo com Deus. E hoje nós temos uma mensagem muito especial para transmitir para você. Eu vou conversar com vocês sobre prosseguindo para o alvo. E hoje é dia de nós entendermos a importância de continuarmos, de prosseguirmos. E nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Senhor, abençoa quem está nos ouvindo, Pai, quem está nos assistindo, Deus. Em nome de Jesus, que essas pessoas coloquem a esperança em Ti, Pai, coloquem a esperança no futuro e prossigam para o alvo, Deus. É o que eu te peço. Traga lucidez, traga ensino, traga conhecimento, traga sabedoria do alto ao coração de todas as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, o que ele nos diz aqui. Então, nós vamos ler em Filipenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 14. Então, diz assim a palavra do Senhor: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Então vamos entender o que ele faz aqui. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, esta é uma mensagem muito importante, porque na verdade o apóstolo Paulo está nos encorajando a prosseguirmos. Assim ele faz. Ele sempre vai prosseguindo para o alvo. E nós devemos também avançar em direção às coisas que estão adiante. Isso é muito importante para nós. E eu vou usar aqui uma ilustração, porque eu gosto muito de dirigir. Eu me considero até uma boa motorista de tanto que eu dirijo. E quando nós começamos a dirigir, nós temos assim que adquirir as técnicas, mas muitas vezes nós adquirimos alguns hábitos também. E existem dois elementos que eu gostaria que você pensasse agora num carro, na direção de um carro. Então, quando o motorista ele se senta e começa a dirigir, ele prepara todo o carro, né? E ele tem duas ferramentas muito importantes. Uma é o retrovisor, que ele olha para as coisas que estão à sua volta, as coisas que estão atrás. E o outro elemento é o para-brisas, que dá a possibilidade, por ser um vidro transparente, dá a possibilidade de olhar adiante, de ver o que está à frente. Então hoje eu gostaria de analisar essas duas situações. Muitas pessoas, quando começam a dirigir, ficam encantados com o retrovisor. Nossa, eu posso olhar tudo que está à minha volta, tudo que já passou, mas na verdade, todos nós sabemos, quando a gente pega uma prática de volante, que o importante é olhar para frente, o importante é olhar para o para-brisas, para a estrada que se abre à nossa frente. E o que nós podemos aprender com isso? Nós podemos aprender que realmente o retrovisor nos ajuda quando nós vamos mudar de faixa, quando nós precisamos observar algo que está ao nosso entorno rapidamente. Mas o bom motorista, ele dá uma olhadinha para o retrovisor e logo se concentra no que está adiante, no que está por vir. E o que isso significa? Significa, é como se eu perguntasse para você: de onde vem a sua energia? A sua energia vem do para-brisas que abre um caminho para o futuro, ou a sua energia
vem do retrovisor, que é ficar olhando para as lembranças e olhando para as coisas que para trás ficam. Isso é muito importante você responder. É muito importante você pensar. Por quê? Pense numa coisa. Eu vou dar um outro exemplo. Alguns estudantes, algumas pessoas que terminam cursos, que terminam faculdade ou que saem de um emprego, é muito comum essas pessoas, muitas dessas pessoas, jovens, adultos, né, que terminam às vezes um curso de capacitação, se lançam logo no mercado e vão adiante e prosseguem e buscam um emprego e se envolvem na empresa ou montam um negócio, se envolvem no negócio, mas nós também sabemos que existe uma boa parcela de jovens, de adultos que terminam uma etapa da vida, mas ficam presos ao que passou. E aí eu vou te perguntar, você conhece algum jovem, algum adulto que não saiu da faculdade, que sempre volta lá e que não consegue ir adiante, que não consegue um emprego, que não monta uma empresa, mas que está sempre lá, é um eterno estudante e não consegue desenvolver as suas atividades? Então nós temos que pensar, se como motorista eu fico olhando para trás, eu corro o risco de cometer um acidente. Então, para eu ficar olhando para trás, eu tenho que deixar de ser motorista e passar a ser passageiro. E na nossa vida isso é muito sério, porque se eu deixo de ser motorista da minha vida e passo a ser passageiro, eu deixo de ser o protagonista, eu deixo de dirigir a minha vida, eu deixo de dar a direção de seguir na direção para onde eu quero ir. E aí eu entrego a direção para outra pessoa ser um motorista e eu passo a ser passageiro para ficar contemplando as lembranças do passado. Mas aí você vai dizer, Ana, não, mas o passado nos ajuda a construir o futuro. E eu digo com certeza, mas nós devemos olhar, aproveitar as coisas, trazer para o futuro e olhar, trazer para o presente e projetar no futuro. Eu não posso ficar parado no passado. O passado e as lembranças, elas carregam muito num espírito de depressão. Então nós temos que aproveitar o presente, viver o presente, mas sempre olhar com esperança para o futuro. E assim o apóstolo Paulo nos diz aqui, olha, e eu vou repetir, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para ganhar um prêmio. Há um prêmio para você, há um prêmio, mas nós precisamos vencer alguns desafios. E existem 3 desafios que fazem parte de uma pesquisa realizada com jovens do mundo inteiro. É um ministério que só trabalha com jovens, Growing Leaders, acho que vocês já ouviram falar, da Universidade da Família. E essa pesquisa conseguiu identificar que para os jovens avançarem, para as pessoas de maneira geral, os líderes avançarem, eles precisam deixar 3 coisas. A primeira coisa é deixar de ser vítima do tempo, isto são pessoas que não conseguem se libertar das coisas do passado. Elas paralisam, elas estagnam, ficam estagnadas, né? Então ficam sendo vítimas do passado. A segunda coisa elas precisam deixar de ser vítima de relacionamentos que não deixam essas pessoas avançarem, que não deixam essas pessoas crescerem, né? Prosseguirem para o alvo. E a terceira coisa é que elas precisam deixar de ser vítima do conforto, da comodidade, porque quando eu fico olhando para trás, eu me acomodo. São aquelas pessoas que não saem nunca da casa dos pais, não é? Ficam eternamente acomodadas, porque ali estão numa zona de conforto. Então nós precisamos superar esse vitimismo. E esse vitimismo é um problema, como eu já falei, do caráter da pessoa, não é? E nós precisamos aprender novos padrões. Então eu estou aqui não só para falar da palavra de Deus para vocês, mas para te dar umas dicas. E eu vou te dar neste momento
4 dicas que eu considero muito importante. Eu gostaria que você anotasse para que você conseguisse prosseguir para o alvo. Então, primeiro, substituir o conforto pela curiosidade. Esse espírito de curiosidade, esse padrão da curiosidade, ele é muito importante, porque ele te tira do lugar, né, da acomodação, do comodismo, e te lança em novos lugares. Então você precisa sair e buscar novos horizontes, ok? Essa é a primeira dica. A segunda é: não aceite ser vítima das circunstâncias. Por mais que as circunstâncias estejam difíceis, e nós sabemos que elas estão difíceis, ainda mais nesse tempo em que as pessoas olham e ficam paralisadas, mas nós não podemos aceitar ser vítimas. Olhe, busque, procure coisas diferentes, faça coisas diferentes, aprenda novas coisas, leia bons livros, aprenda da palavra de Deus. Use o padrão do apóstolo Paulo também, que é um bom exemplo para nós. Use de bons exemplos. Então, não aceite ser vítima das circunstâncias. O terceiro é renovar o compromisso de aproveitar as oportunidades. As oportunidades aparecem, mas elas passam rapidamente. Eu ouvi dizer uma vez que a oportunidade é como um cavalo que passa selado. Ele passa rapidamente, mas ele só tem cabelo na frente. Se você não segurar e montar, ele vai passar e atrás você não consegue mais subir, montar, aproveitar aquela oportunidade, montar naquele cavalo. Então aproveite, renove o compromisso com você de aproveitar as oportunidades, ok? E a quarta é largar o passado e criar novas lembranças. Isso é muito importante. Viver o hoje já criando novas lembranças, novas expectativas. Saia com pessoas diferentes, né? É hora de você deixar todos aqueles troféus que você ganhou e conquistar novos troféus. É hora realmente de você olhar adiante e ver que há uma vida muito grande. E existe uma frase que eu gosto muito, é que quanto mais nós ficamos parados esperando pelo futuro, menor ele será. Claro, eu já deixei passar muito tempo, às vezes nós deixamos passar muito tempo, e não é esse o nosso objetivo. Eu gostaria de dizer para vocês então, que vocês lembrassem dessas palavras, né? Do retrovisor, que remete às lembranças, ou do para-brisas. E nessa hora, mais uma vez, eu pergunto: de onde vem a sua energia? Vem das lembranças do retrovisor ou vem do futuro do para-brisas, de um caminho novo? E aqui Paulo vai dizer assim: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E eu desejo nesta manhã que você realmente prossiga para o alvo, que você não desista, que você tome uma atitude. Não adianta nós pensarmos que fazendo as mesmas coisas todos os dias nós vamos mudar as situações. As situações são mudadas quando nós mudamos, quando nós resolvemos colocar a mão na massa e tomar uma atitude. Então tome uma atitude, mude o seu padrão, e eu oro mais uma vez para que Deus te abençoe ricamente nesta empreitada, neste padrão de Deus, que é um padrão de esperança. E em Filipenses mesmo, Paulo ele diz assim no capítulo 4, versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E perto está o Senhor de você, de mim, de todos nós. Um forte abraço. Fiquem com Deus.